de implantação e o que é o endométrio receptivo? Tá, vamos lá, são coisas que estão associadas, mas podem estar fora. Vou começar pelo endométrio receptivo, que eu acho que é uma coisa legal. Então, durante a estimulação normal, por exemplo, uma paciente que vai ovulando, ela vai tendo uma produção hormonal e esse hormônio vai agindo no endométrio. A partir do momento que ela ovula, ela aumenta o pico de produção de progesterona e a progesterona vai atuar nesse endométrio de uma maneira a tornar esse endométrio mais receptivo. Tem pessoas que têm o endométrio receptivo no terceiro dia, no quinto dia, ou que seria mais receptivo, por exemplo, no sexto ou no quarto dia. Que teste que vê isso? Teste ERA, né? A gente faz uma biópsia do endométrio, no mesmo molde que a gente vai fazer a transferência desse embrião, para a gente ver se naquele dia que a gente faz a biópsia, normalmente é 1 mais 5 dias de progesterona, se naquele quinto dia se vai transferir em blasto, se aquele dia é bom o endométrio para receber esse embrião. Às vezes ela fala assim, não, olha, era melhor você... ele tá pós-receptivo. Então, quer dizer, você tem que transferir um embrião de quinto dia em quarto dia. Ou ele está pré-receptivo. Então, tem que atrasar um pouquinho a progesterona, né? Tem que passar para sexto dia para depois você transferir um embrião de quinto dia. Os fatores imunológicos podem estar associados aí a falha de implantação pode estar associado ao endométrio não receptivo e aí tem outras causas. Essa não é a principal causa, mas é uma causa muito estudada. A principal causa que a gente vê depois das causas genéticas são as causas de trombofilia, são hematológicas e depois os fatores imunológicos. Então, quando a gente vê fator imunológico ou o fator masculino, que a gente tem que levar, às vezes a gente fica falando um monte de coisa, mas esquece do fator masculino. Então, por exemplo, eu tenho uma alta taxa de fragmentação do espermatozoide. Pô, isso vai fazer com que você tenha falha de tratamento. Quando você lê lá o resultado do exame na fragmentação, você vê lá fragmentação entre 15% e 50%. Não quer dizer que não engravida, mas aumenta o número de tratamentos que tem que ser feito. Então, às vezes, a gente fica pirando, investigando, fazendo exame na mulher, quando o problema não está lá, está em outro lugar. Aí você vê que está tudo normal e vai ter que repetir mais vezes o tratamento. A mesma coisa acontece com o aumento das células NK, né? Então, quando você faz esse estudo, se você tem muito célula NK, você vai ter uma dificuldade maior de implantação. E aí, normalmente está associado ao maior número de tratamento. Eu estou vendo ali a Gisele falando do teste ERA, se tem divergência ou não. O paciente fez 3 vezes em ciclos diferentes com a mesma quantidade de dias de progesterona e cada exame deu um resultado. A gente nunca vai ter uma coisa completamente igual. O nosso corpo responde de maneiras diferentes. Eu nunca vi acontecer isso. Primeiro porque eu também nunca fiz 3 vezes o teste ERA numa paciente, porque eu acho que não vale a pena. No máximo 2. No caso de fazer 2 vezes, eu nunca tive divergência. Sempre acabou acertando. Ou o material, às vezes, era muito pequenininho, eles não conseguiram fazer o estudo. Mas pode, né? A gente muda, né? Pensa num caso, por exemplo, num preparo de endométrio. Você dá o estradiol, você vai acompanhando o paciente. Na hora que você vai vendo, tem um ciclo que a espessura do endométrio alcançou o que você precisava, tem ciclo que não alcançou. Mesmo a paciente com os mesmos remédios, com a mesma dosagem, no mesmo modelo, e um ciclo não chegou, outro ciclo chegou. Então, os receptores do nosso corpo, às vezes, eles podem estar saturados, e isso pode interferir nesses resultados de oscilação. É difícil explicar isso. Ainda bem que eu nunca precisei explicar, porque eu não tive. Mas eu acho que essa é a explicação aí para essa divergência. Infelizmente, né, é difícil a gente acertar tudo assim tão certinho. Não tem como. É uma boa pergunta. Cada um é cada um, né, doutora? Então, por mais que você tenha experiência, não tem jeito. Cada mulher é uma mulher, e tem idade, tem tanta coisa que interfere. Não é um único fator, né? Seria ótimo se fosse 1 mais 1 igual a 2, mas não é. Eu sempre falo, eu fico imaginando a sua responsabilidade, né? Tem um fatorzão lá em cima, ou não sei, né, para quem acredita, mas que dificulta às vezes, né? Às vezes a gente vai ter que aprender alguma coisa com aquilo. E às vezes não é a hora, às vezes é a hora vem, de algum jeito vem, alguma coisa a gente consegue.
E às vezes não é a hora, né? Tem várias coisas. Eu tive uma paciente uma vez, é um caso super engraçado, assim. Ela foi fazer o ciclo, aí deu um problema no exame do marido, mas ela colheu e congelou. O marido faleceu e não tinha feito a fertilização com o sêmen. Aí, beleza, né? Ela foi aquela coisa, falou, putz, o que eu vou fazer com esses ovos? Eu falei, guarda. Passou um tempo, ela voltou. Tô tentando engravidar, não tô conseguindo, arrumei um outro parceiro, tal, não sei o que, fizemos o exame, pronto, fator masculino. Tava lá, ainda bem que ela tinha guardado o óvulo já. E fez, conseguiu engravidar, teve o filho. Maravilha, né? Deus escreve certo por linhas tortas, eu acredito muito nisso. Existem coisas que a gente não entende, né? Não tem como a gente saber direitinho, né? Tudo tá lá na mão dele.